Shalom, queridas. Vamos falar sobre, aliás, vamos orar sobre sexo. Kelly, como é que eu vou orar sobre sexo? Simples, orando, como você ora por qualquer outro aspecto da sua vida. Nós devemos orar por todas as esferas da nossa vida. Sexo é uma bênção. Sexo foi o primeiro presente de casamento de Deus para a humanidade. E que bênção seria se a humanidade não tivesse pecado, né? Se, aliás, Adão e Eva não tivessem pecado. Que eu queria imaginar, eu nem consigo imaginar como seria esse deleite, como seria desfrutar desse aspecto da vida matrimonial se não fosse o pecado. Mas, como para tudo, a solução em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Deus nos trouxe Jesus Cristo, seu Filho amado, que resgatou, que nos redimiu. E hoje a gente tô considerando aqui porque eu tô tentando ficar de uma maneira confortável. Que nos redimiu e nos trouxe redenção, para que fôssemos livres de todo pecado, de toda injustiça. Graças a Deus que o sexo também está incluído ali, dentro do resgate do sangue do Cordeiro para nossa vida. Não é só finanças, não é só sacerdócio, não é só ministério, não é só saúde, não é só isso, é toda a nossa vida. Nós recebemos dentro de nós o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E não é só para fazer milagres, mas é para vivermos uma vida de amor, de santidade, de poder do Senhor para tudo aquilo que nós necessitarmos. Amém? Sexo é uma delas. E falando sobre isso, a gente não pode esquecer. Nós vamos orar sobre esse aspecto, mas nós precisamos considerar algumas questões antes de orarmos, para orarmos bem. Por que a gente precisa considerar alguns aspectos a respeito disso? Porque, vamos lá, nós pensamos sobre esse assunto, sobre sexo, conforme os fundamentos em que nós fomos alicerçados. Como assim? Nós vimos de uma sociedade que fala um tipo de coisa sobre sexo, nós nascemos numa família que se comporta, que fala, ou talvez não fala, seja esse o comportamento, talvez não falar nada, um tipo de situação sobre sexo. Nós tivemos uma vida, né? Vivemos uma vida dentro da igreja ou fora da igreja, e isso nos trouxe marcas, nos fundamentou a respeito desse assunto, a respeito do sexo. E você pode achar que não, mas tudo isso vai contar e falar muito a respeito de como eu, de como você, de como seu esposo se comporta sobre o sexo, sente o sexo, age, pensa, gosta ou não gosta sobre esse aspecto, sobre o sexo. Mas uma coisa importante que nós precisamos é considerar isso, sim, e trazer a memória. Bom, eu vivi numa casa muito rígida, a minha igreja falou muito, a minha igreja me ensinou, não me ensinou, a sociedade me influenciou, de que forma me influenciou. Quando você tiver isso bem pautado, e eu quero que você pense sobre isso mesmo, tenha essa responsabilidade para si, não joga a responsabilidade, meu marido não me procura. Não joga só nesse ponto. Meu marido me procura demais e eu não gosto. Opa, né? Então, não joga só nesse ponto, tá? Eu gostaria que você fizesse esse exercício de pensar como você nasceu, se criou e chegou até o conhecimento do sexo, né? Desde a sua primeira experiência e contato com essa situação, com o sexo. Feito isso, eu gostaria que você pegasse essas bases que você entendeu e levasse para a palavra, porque a palavra, ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção para tudo. E uma coisa muito especial, uau, uma coisa assim maravilhosa que a palavra diz, é que o sexo ele foi criado perfeito, puro, santo. Ele foi criado para o deleite, para a alegria do casal. Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva estavam nus e disso não se envergonhavam. Quando fala estavam nus, é que eles tinham conhecimento da parte sexual deles. Gente, estou incomodada com a luz que fica indo e voltando, me deixando com cara de pó.
E disso eles tinham conhecimento e não se envergonhavam, porque era santo para eles. Como toda a vida deles era santa, como nomear o nome de um bicho era santo, como colher uma fruta era santo. Ao final da tarde, eles estavam, né, diante da santidade do Pai deles, de Deus, comungavam em santidade, tudo era santo. O sexo era tão santo quanto qualquer outra situação que eles viviam, quanto qualquer outra ação deles, tá? Tô super incomodada. Peraí que eu vou me mudar de local, gente. Vai entender, as pessoas são meio esquisitas, né? Eu sou essa pessoa. Tá um sol aqui, eu moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro, aqui o que mais tem é sol. Ah, eu tô melhor. Agora eu não tô com cara de pó. Vamos lá. Deixa eu só me assentar aqui no sofazinho. Então tá. A gente vai fazer esse comparativo depois de analisarmos, né? Nossa, eu fui criada realmente por uma família muito promíscua, talvez. Eu conheço uma psicóloga, não vou falar o nome dela aqui, porque de repente ela vai assistir isso aqui, não sei. Mas eu conheço uma psicóloga, conheci, né? Aliás, não tenho mais contato com ela. E ela me conta que ela foi criada numa região do país. E assim, o que me parece, ela não falou exatamente, mas o que me parece é que a família dela foi criada como índio. Onde ficavam todos nus muitas vezes, sabe? Sem a parte de cima da blusa. Ficavam nus, se trocavam uns na frente dos outros e isso não incomodava. Os pais viam as filhas nuas, os filhos, as mães. Era aquela coisa assim, tudo muito, né, bagunçado. Não tinha muito pudor, não. E isso fez com que ela crescesse pensando nesse aspecto de nudez e de sexo como algo banal. Ah, me guardar pra quê? Não tem problema, é só um corpo. Sexo é só uma vagina, um pênis, né? Então não tinha muito assim, sabe, consideração. Ela veio se converter mais tarde. Mesmo assim, não tinha assim nenhum aspecto de preocupação a respeito de guardar-se para nada, entende? E considerando isso, é isso mesmo. Por quê? Porque a cultura ocidental, né, é muito diferente da cultura de Sião, a cultura de Deus, a cultura hebraica, e nós precisamos voltar às raízes, que é a raiz hebraica, onde a santidade sobre qualquer outro aspecto da vida vale para o sexo. E a alegria de viver em santidade vale para o sexo. Não é que você vai viver em santidade e viver triste, morto, sabe, rígido, tenso com tudo. Não, viver em santidade é uma alegria. É uma alegria viver com o Pai, é uma alegria viver a maneira do Pai, é uma alegria estar protegido pelas leis do Pai, pelas ordenanças do Pai, viver na ordenança, viver nas leis do Senhor. É uma alegria, porque é proteção, é felicidade, nós gozamos de tudo que é promessa dentro da obediência. É uma alegria. Então vamos lá. Você considerou como que você nasceu, cresceu e pensa sobre sexo? Ok, depois disso você vai comparar com a Bíblia. E olha o que a Bíblia vai nos dizer. Vamos ler, vou ler um versículo para você, porque em toda a Bíblia eu estava pensando sobre isso. Em toda a palavra nós vamos encontrar Deus falando sobre um relacionamento com o seu povo, com os seus filhos, usando o símbolo do sexo. Kelly, como assim? Sim, ele vai falar isso. E eu quero ler com você Isaías 62. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu vou te convidar a você tirar um tempinho do seu dia e ler o capítulo 61 e o capítulo 62. Por quê? Não somente pensando no sexo, porque o capítulo 61 fala das boas novas para os oprimidos. E vai ser um capítulo assim que enche o seu coração da alegria do que o Pai faz, sabe? Das maravilhas do que o Pai faz para restaurar os seus filhos, o seu povo. E no capítulo 62 não é muito diferente, vai falar sobre a oração de Isaías sobre Jerusalém. E ele faz uma oração de intercessão muito poderosa. Mas olha o que essa oração profética, porque ao mesmo tempo que ele está orando, ele também profetiza, vai nos dizer. Isaías 62, 5, vai falar assim: seus filhos se comprometerão com você como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus
se alegrará por você, como o noivo se alegra com sua noiva. Por sua noiva. Que poderoso. Só um minuto, gente. Continuemos. Recebi ligação, gente. Cortou o vídeo. Acho que eu vou ter que colar depois desse vídeo aqui. O que eu tava falando? Ah, tá. Eu tava em Isaías. Olha o sol me atrapalha, gente. É sério. Então, em Isaías, ele vai falar algo muito interessante. Tá falando que Deus vai se comprometer com o seu povo. E não é só em Isaías, tá, gente? Tem muitos outros versículos na Bíblia inteira, o tempo todo. Olha, Deus vai se comprometer com o seu povo como um marido, né? Se compromete com a sua noiva, com a sua esposa e etc e tal. Deus vai fazer essa comparação em toda a Bíblia. Quando o povo peca, Deus vai falar, olha, vocês me abandonaram como uma mulher que vai buscar, que se adultera. Vocês, quando o povo começa a adorar outros deuses, né, começam a se tornar pagãos, Deus vai falar, vocês estão adulterando descaradamente debaixo dos carvalhos, né? Então Deus vai fazer sempre essa ligação. E tem um versículo que agora eu não vou lembrar onde é que tá, mas que que o apóstolo vai falar que grande é esse mistério do casamento. Assim como grande é esse mistério que Deus se aliançou com a sua noiva, a igreja dele. Por que ele fala que grande é esse mistério? Porque hoje nós conhecemos só por uma sombra, mas um dia entenderemos, porque estaremos num corpo transformado, teremos a mente completa de Cristo em nós, nós entenderemos perfeitamente esse mistério, saberemos perfeitamente o que Deus estava falando, quis dizer, quis fazer. Hoje nós temos uma mente um tanto quanto fragmentada, por dois motivos: pecamos. Segundo motivo, não vivemos debaixo das leis do Eterno, na Torá, nas instruções do Eterno. Vivemos no Ocidente, nós nem sabemos o que o Senhor nos ensinou, porque fomos roubados nos nossos ensinos, inclusive sobre o sexo. Então, eu quero que você, depois de ter feito esse exercício de considerar como você nasceu e cresceu, compare com a Bíblia e entenda que o Senhor deu o sexo para algo especial, poderoso, santo, para alegria. No Antigo Testamento, no início, era somente para procriação, no sentido assim, não era somente para procriação, desculpa, corrigindo. Era muito para procriação, porque não havia humanidade, então tinha que se espalhar, né? Então, já pensou? Além de povoar a terra, você vai, toda vez que você tiver coisinha lá com seu marido, vai ser uma alegria. Toda vez que seu marido estiver com você, vai ser uma alegria. Vai ter uma sensação maravilhosa. Nossa, a gente tá fazendo filho adoidado, né? Mas depois se tornou não somente isso, se tornou também para ser intimidade, para ser o conhecer, para ser esse relacionamento, faz parte do relacionamento. Gente, marido e mulher que não tem relacionamento é igual amigo, né? Então precisa casar, né? Fica só com os amigos mesmo, que precisa casar, não precisa ter nada, porque vira uma relação de amizade com o passar do tempo. Terceira coisa que eu gostaria que você considerasse: o sexo, ele passa por transições. O sexo, quando você tem 15 anos, na sua mentalidade, é lido de uma maneira. Com 25, de outra maneira. Com 30, de outra maneira. Depois os filhos, de outra maneira. Aos 50, de outra maneira. Mas o sexo sempre será sexo. As glândulas que liberam as endorfinas, que liberam toda a questão para te fazer chegar ao êxtase, são as mesmas, tá? E a única coisa que altera tudo isso é a sua mentalidade. Então, se você passou por traumas, por feridas emocionais ou físicas, vai alterar, sim, a maneira como você reage ao sexo, como você vai fazer o sexo com o seu esposo e o seu esposo com você. Tudo isso pode influenciar, sim, cansaço, problemas hormonais, tudo isso influencia, é óbvio, mas você tem que lembrar que você tem um Deus poderoso que pode te restaurar a todo momento. Lembrando que, a uma certa altura da vida, o sexo já não é mais prioridade, né? Você tem lá seus 80 anos de idade, Jesus chegar a essa idade fazendo sexo, vai ser uma besta, né? 80 anos de idade, você não vai pensar no sexo como você pensaria assim que você se casou, né? Casou, foi pra lua de mel, você sabe até se a pessoa realmente foi pra lua de mel ou não. Porque se chegou bronzeadinha, não tem muita lua de mel.
não chegou branco do jeito que foi, é porque o negócio tá muito bom, né? Tô brincando, gente. A gente tem que brincar um pouco pra descontrair, tá? Deixa eu contar pra vocês uma coisa muito interessante que eu tava meditando aqui na palavra do Senhor. Em Jeremias 16, 21, Jeremias 16, 21 e Gênesis 4:1 vai falar duas coisas diferentes, porque em Gênesis 4:1 vai falar que Adão coabitou com Eva e gerou Caim. Em Jeremias 16, vamos abrir aqui rapidinho. 16, 21 vai dizer assim: o Senhor diz: agora lhes mostrarei meu poder, agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. Em outras versões vai estar escrito: finalmente conhecerão que eu sou o Senhor. A palavra conhecer em Jeremias 16, 21 e em Gênesis 4:1, a palavra conhecer tem a mesma raiz no hebraico. Se você procurar lá na sua Bíblia com números strong, você vai ver lá, eu acho que a referência é 30 ou 84, não me lembro direito. Mas se você procurar lá em Gênesis 4:1, clicar em cima da palavra coabitou, também em outras versões está escrito coabitou ou conheceu. E em Jeremias, a raiz da palavra, pelo dicionário Strong, no hebraico é a mesma, que significa iada. Iada é construída, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, eu tentei desenhar aqui para poder mostrar para vocês, no alfabeto grego, pelas palavras Dalet, Ain e Iod. Dalet, Ain e Iod. Assim se escreve Dalet, assim se escreve Iada, lendo daqui para cá, tá? Daqui para cá. Então, Iod, Ain, Dalet. E essas duas palavras aqui, essas duas letras do alfabeto hebraico, Dalet e Ain, são as letras que se escreve o nome do pai do capitão da tribo de Gad, Eliasaf. O nome do pai dele era Deuel, ou em outras pronúncias, Reuel. Era o nome do pai do capitão da tribo de Gad. E o que isso tudo tem a ver com sexo? Muita coisa eu vou pensar aqui sobre o sexo. Por quê? Vou explicar isso e chegar a esse ponto. O significado do nome do pai do capitão da tribo de Gad significa eles conhecem a Deus. Você se lembra que eu tô te falando aqui que a palavra conhecer tem a mesma raiz, iada? Eles conhecem a Deus. O conhecer de ter intimidade sexual e o conhecer a Deus tem a mesma conotação. Interessante? E a mesma raiz no hebraico. Reuel significa eles conhecem a Deus. O pai do capitão da tribo de Gad, e Gad, essa tribo, significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando eles falavam isso, eles estavam querendo dizer, aliás, ordenar, isso eu aprendi com a pastora Andréia, ordenar para a sua alma. Alma, você não se relaciona com outro Deus, somente com Yahvé, somente com o Eterno, somente com o Altíssimo. Era como uma ordem para a alma. Alma, você não se relaciona com outros deuses. Alma, você não se relaciona com outros espíritos. Alma, você não se relaciona com outros sentimentos que traiam o seu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Alma, você só se relaciona com o teu Deus, o Eterno. E por que eu tô trazendo essa questão do relacionamento com Deus? É muito possível, e o meu espírito foi ministrado assim, que a nossa interação com o sexo vai ter muito a ver como nos relacionamos com Deus. Kelly, como assim? Sim. Deus é uma pessoa que nos ama. Deus, ele é amor e ele nos amou. Deus é aquele que nos afirma, olha, eu sou contigo. Olha, em mim vocês são vencedores. Aquele que está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto. O tempo todo esse pai,
O tempo todo também Deus enviando Jesus como nosso marido, vai falar, vocês não serão desamparadas, nem chamadas desamparadas, eu sou o teu marido. O tempo todo ele está se relacionando assim conosco. Isso nos afirma demais. Isso nos traz uma atmosfera de acolhimento, uma atmosfera de consolo, uma atmosfera como é que eu vou falar? De valorização no Senhor, quando estamos no Senhor. E o sexo, ele é muito sensível ao que a nossa alma tem, a como a nossa alma está. Faz um exercício. Aquele dia que teu marido te fez passar nervoso. À noite ele vai lá e te procura. Você tá assim super animado ou você tá tipo assim, ai, nossa, eu fingi que eu tô com uma dor de cabeça, né? Como é que você vai estar? Que a tua alma tá ali, né, exacerbada, tá ali ainda processando toda aquela situação. Não é assim? Agora imagina que a tua alma tá bem, você tá feliz, você tá alegre, tudo mais, não sei o que lá, te deu presente, sei lá. Você tá feliz demais com ele naquele dia. Como é que você fica nessa hora? Você reage de outra forma, ok? Então, quando nós cuidamos da nossa alma em primeira instância, limpando, lavando, principalmente nos relacionando com Deus de uma forma íntima e maravilhosa, o Senhor vai ministrar em nós o perdão, a cura, vai ministrar em nós a desconstrução de culturas erradas. Nós vamos ser levados de novo à mentalidade de Sião. Nós vamos ser levados de novo a essa mentalidade em que nós ministramos o nosso esposo através do ato sexual. A Bíblia diz que se o esposo não é cristão, a mulher o santifica através do ato sexual. Como que você vai santificar o seu esposo? Através do ato sexual, se você tá com raiva dele, querendo se vingar dele, querendo cortar a orelha dele, que nem Pedro, né? Querendo cortar a orelha lá do homem lá. Você tá toda estribuchando. Fia, você vai no mínimo ministrar esse homem raiva. Você vai ministrar esse homem qualquer outra coisa, menos Espírito Santo, menos unção. Então eu te convido a primeiro fazer um exercício. Ministre a você primeiro. Se encha do Senhor. E aqui eu quero deixar bem claro. Se você tem marido em casa, seja ele cristão ou não cristão. Se você não, seu marido saiu de casa, eu sempre falo isso, né? Se seu marido de repente saiu de casa, não está em casa, eu não sei como está a sua situação. Kelly, o que eu faço? Meu marido não me procura porque ele saiu de casa, ele tá morando até com outra pessoa. Como é que eu ministro ele? Você não ministra, você se guarda no Senhor, tá? Você fica na santidade aí, em nome de Jesus, que o Senhor, que é o cabeça do seu esposo, que mesmo que ele tá fora de casa, Deus continua sendo cabeça dele, Deus vai tratar com esse homem, minha filha. Aguarde, Jeová vai tratar. Então vamos falar pra mulherada que tá com o marido aí dentro de casa. Sei que não tá com o marido dentro de casa, fica no Senhor, fica no óleo de Jeová, fica na unção. Que o Senhor vai tratar. Amém? Se reserva. Agora, as que não, né, que tá com o marido dentro de casa, né, se encha de unção e vai ministrar, vai, minha filha, fazer uma ministração forte e poderosa de fogo, poder, Pentecoste, avivamento puro na vida do seu esposo, porque vai ser bênção demais. Tô falando brincando, gente, pra descontrair, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou orar por essa área sexual? Eu vou te incentivar a orar de duas maneiras, a orar em alguns aspectos. Primeiro aspecto, se analisando, vendo se na feridas, de repente você foi uma pessoa que passou por traumas. De repente você não encontra prazer no sexo, não é porque você tem um corpo diferente de outra pessoa. De repente você foi aquela pessoa que foi, olha, bombardeada pelos filmes hollywoodianos malditos. Deus que me perdoe. Mas não tem como falar bendito, mas pra mim, aqueles filmes malditos de sessão da tarde, de comédia romântica, onde o sexo parecia uma coisa que era programado, assim, matematicamente. O homem tá passando, assim, com um olhar, a mulher já tá aqui eufórica, aí daqui a pouco estão lá na cama, de qualquer jeito, sem se casar, sem nada. Aquele amor que parece, não sei de onde que vem aquela paixão, aquele trem maravilhoso, de repente os dois, vum, sobem junto como um foguete pro mundo da lua, né? E falar de lua tem que falar de Lilith. Tá aí uma diaba, um demônio que atrapalha a vida de muita gente para ter uma vida sexual sadia, gente. Porque muda os códigos tudo. Depois a gente vai falar sobre isso. De repente a pastora fala sobre isso. Se ela não falar também, te aconselho a vir pro Reset para você aprender sobre mapeamento espiritual, aprender sobre quebra de maldição, sabe? Sobre desligamento de frequências malditas, de tronos malditos, em nome de Jesus. Porque é terrível, tá?
Aqui vos fala uma pessoa que já viveu debaixo dessa frequência. Ah, e aí você foi bombardeada pelos filmes de Hollywood, por revistas malditas, que eu vou nem falar o nome, porque a gente pode ser processado, não sei. Estamos no YouTube. Por livrinhos, gente. Quem que já leu aqui, Júlia? Né? Meu Deus do céu. Eu li um. Mentira, eu li dois. Li dois, porque eu acho que eu achei na casa da minha prima até. Selma, você vai ver só. Li dois desse livro, gente, é um negócio que inebria, que embriaga a mente da gente. Aí você vai pro casamento idealizando o filme de Hollywood, os 900 tons de maldição, né? Os 900 tons, você sabe do que? Você vai imaginando, gente, como que isso me incomoda, pera. Pronto, chega tá dando uma cegueira, tá quase colocando um óculos escuro. Eu amo sol, tá, gente? Mas assim, no meu olho, assim, direto me dá um negócio. Eu tenho astigmatismo, então dói. Tenho astigmatismo e não tô usando óculos, pronto. Então aí você vai pro seu casamento, ou, não sei, se assistir a novela, se você assistir a novela também tá ruim do mesmo jeito, tá? Vou tirar esse óculos, tá mais embaçado que tudo. Se você assistir a novela, gente, tá tudo ruim. Todos nós que não vivemos baseados na verdade bíblica, que verdade, Kelly? Cantares de Salomão, minha querida. Cantares de Salomão é a receita do crente para viver uma vida de plenitude, de glória, de poder, de fogo, de unção, coluna de fumaça, tudo. Kelly, é sério? Olha, eu tenho feito testes experimentais. E eu posso te garantir uma coisa, tem código de Deus naquele livro, tem muito código de Deus naquele livro para curar a alma, para curar a mentalidade que foi afetada por todas essas questões. Tem o código de oração, tem código, minha filha, vai lá em Cantares 4, não só o 4, tem outros, tem um livro inteiro, tá? Pra você poder acessar os códigos ali. Eu li o 4 porque eu acho o 4 a coisa mais linda. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A gente já vai ler Eclesiastes 4 aqui, que eu vou deixar uns versículos para vocês orarem. Então você vai orar pela sua alma, para ela ser limpa de toda essa lixaiada aí que ficou na sua alma. Se você foi uma pessoa que sofreu, minha irmã. Eu sofri abuso sexual aos 8 anos de idade. Eu sofri abuso e não foi só de um. Foi de mais de um. Então, eu vou falar assim, ó. Eu creio que foi o Senhor quem me guardou e me guardou demais de não ficar traumatizada. No entanto, portais espirituais se abriram para mim. Eu era uma criança que precocemente já olhava a questão sexual de maneira diferente. As outras crianças não estavam nem sabendo o que estava falando, na minha mente eu já estava captando tudo. Com 10 anos de idade, né? Eu sei que foram abertos, mas hoje eu tenho guerreado pela minha alma, guerreado pela minha mente, pela minha santidade, pela minha cura. E assim, eu tenho visto como o Senhor tem agido de maneira poderosa. Vou falar para você, eu orava ao Senhor para me casar e eu tinha muito medo de me casar e essas coisas todas que eu sofri na infância afetarem o meu comportamento no casamento em relação ao sexo. Não afetou. E eu também orava pedindo ao Senhor algo. Eu falava assim, Senhor, eu sei que o mundo hoje está tão difícil, né? São tantas investidas contra a mulher, contra o homem, na área sexual, é tanta pornografia, é tantas coisas explícitas, é tanta coisa, Senhor. Eu orava, gente, orava mesmo antes de casar. Falei, Senhor, quando eu tiver um esposo, me ajuda a conservá-lo santo nessa área. Senhor, mas faz com que o desejo dele seja todo para mim, Senhor. Faz que até a minha canela fina, Senhor, ele olha e fala, meu Deus, que canela fina mais deliciosa. Gente, vocês acreditam que ele acha minha canela bonita? Que ele olha assim e fala, ei, canelão que hoje eu vou pegar. Tô brincando, gente. Mas Deus colocou um olhar sobre ele, a meu respeito, que nem eu consigo me ver. Né? Coisas que eu até desvalorizava, sei lá, o ombro. O ombro não, é uma coisa estranha, né? Deixa eu ver. Pode ser o ombro, sei lá. Tipo, nunca reparei no meu ombro e falar, que ombro lindo, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim. E Deus me proporcionou essa bênção. Óbvio que a gente continua vigiando, né, minha irmã? Porque não é só porque o negócio tá bom que você vai deixar relaxado, não. Continua orando todo santo dia. Vou contar um testemunho pra vocês aqui rapidinho, antes que esse vídeo fique longo demais. Além de tudo, o sexo, além dele ser
Esse presente do Senhor, ele é uma arma, como eu já falei. O Senhor fala que a mulher santifica o homem através dessa ministração do ato sexual. E olha, o apóstolo Joseí, ele tem um vídeo... depois vocês me pedem no WhatsApp, porque agora eu não vou lembrar o tema do vídeo, mas ele ministra, por isso que eu vou falar aqui sobre esse testemunho, porque tá lá exposto, então não é escondido. Ele ministra, ele fala que... Ele vai falar sobre o amor, né? O amor diferente da paixão, o amor que o Cristo coloca sobre o nosso coração para nos relacionarmos com o nosso cônjuge. E ele vai falar sobre o ato sexual de uma maneira tão poderosa, um código tão poderoso. Eu aconselho que vocês assistam aquele vídeo. Aconselho demais. Eu vou deixar lá no WhatsApp, eu vou encontrar e deixar lá no WhatsApp depois. E ele vai falar um testemunho que ele foi ministrar numa região e antes de viajar, né, foi lá ministrar a esposa dele, né? Ele conta isso de uma maneira bem humorística, assim, é bem legal ver ele falando. Vovô Joseí, aliás, Biso Joseí, porque o vovô é o apóstolo Éder. A Mames é a pastora. E aí ele vai falar assim, que quando ele chega nessa região, ele ministra, eles vão fazer, a igreja vai estar lá sendo ministrada, eles fazem renúncia e tudo mais, e depois que acabou esse período, terminou o culto, lá no gabinete, ele estava com o pastor da igreja, e uma senhorinha veio pedir oração. Uma oração individual. E ele falou que quando ele virou e olhou para a senhorinha, ele falou, meu Deus, mas é uma senhora mesmo. E ele viu uma entidade sobre ela, né? Ela não veio sozinha, ela veio acompanhada. E quando ele foi se aproximar, o Espírito Santo falou assim, não põe a mão nela, dá o comando. E se não me falha, foi uma coisa assim, dá o comando, né? Para poder repreender esse diabo e tal. E aí o diabo, manifestado na senhora, falou pra ele assim, sabe por que eu não consigo tocar em você? Porque toda vez que eu vou tentar chegar perto, eu sinto o cheiro dela. O cheiro de quem? Da esposa. Então, além de tudo, minha irmã, como é que Deus vai ministrar o seu esposo através do sexo? Porque enquanto você está se santificando, se limpando, obedecendo ao Eterno, vivendo os princípios do Senhor, as leis do Pai, as leis do Eterno, o Senhor vai santificando de tal forma o seu corpo que essa santidade vai ficando impregnada no seu esposo cada vez que você tem ato sexual. Quer? Então, eu posso ter ato sexual todo dia, minha filha, se você conseguir todo dia, todas as vezes que você conseguir, você tenha. Porque você vai santificando, santificando, santificando. Se santifica e santifica ele. E agora eu vou falar um negócio aqui muito interessante também. Em Eclesiastes não. Cantar e Salomão, eu falo rápido, né? Mas vocês estão entendendo, né? Nem que você tenha que repetir esse vídeo 2 vezes. Santifique seu esposo. E eu tô falando pra você santificar o seu esposo, porque seu esposo não tá aqui pra assistir o vídeo, então eu falo assim, homem, santifica essa mulher aí, tá? Como é a gente que tá, né, aí na empreita de orar por eles, de buscar por eles, né? Algumas até estão buscando aí na 007, né? Escondidos, né? Sem o marido saber o que elas estão fazendo. Só nos mantos de Jeová, só nas estratégias santas. Cantares 4 vai falar assim. Gente, perdi aqui o Cantares 4. Aqui, achei. Cantares 4, versículo 5. Versículo 5. Já vou deixar aqui esse código de oração pra você, tá? Depois você vai buscar mais versículos, né? Porque você tem aspectos que se relacionam, que se coligam à área sexual, que você precisa, de repente, orar. Tanto pela sua vida, como pela vida do seu esposo. Por que pela vida do seu esposo? Você não sabe se, de repente, ele sofreu algum trauma também. Você não sabe se, de repente, ele foi desvalorizado e essa desvalorização pode influenciar a vida sexual dele. Você não sabe se ele foi exposto demais a pornografias, a todo tipo de imundícia, né, das trevas. E aí você precisa enfatizar orações de identificação, renunciando essas coisas sobre a mente dele. De repente ele teve algum problema assim com pornografia, com prostituição, né, com tantas coisas. E eu gostaria de entrar mais profundamente nessas questões, mas não vai dar. Mas o ato sexual, ele libera muitas coisas. Depois a gente vai falar na área financeira também. A área sexual em pecado libera muita miséria financeira.
E quando o homem tá ruim disso daqui, ele se sente desmotivado à área sexual também. Então, você vê que tem muitas questões para cobrir em oração, né? E para levantar um homem edificado, um homem fortificado, um homem santificado, amém? Mas Cantares 4:5 diz assim: seus renovos guardam um paraíso de romãs com especiarias raras, rena e nardo, nardo e açafrão, cálamo perfumado e canela, com todas as árvores de incenso, com mirra, aloés e todas as outras especiarias finas. Eu amo falar sobre as especiarias bíblicas. Amo, a pastora sabe. Em breve nós vamos ter um seminário, não sei, um mini curso, Rapidex aí, para falar sobre as unções bíblicas. Mas aqui deixa eu te dar um código. Seus renovos guardam um paraíso de romãs. Romãs é prosperidade. Onde? Na renovação desse paraíso, que é o presente do sexo. Senhor, traz renovo. Senhor, que o meu matrimônio, que o meu leito nupcial seja como um paraíso para o meu esposo. E para mim também, né? E para nós, seja como um paraíso para nós. Que esse momento seja tão especial. Irmãs, eu não tô aqui querendo romantizar a situação. Tem dias que você vai fazer, não por obrigação, mas por consciência de sacerdócio que você exerce sobre o seu esposo. Nem todo dia vai ser aquela explosão de fogos de artifício. Mas dentro do seu coração, você sabe, não, eu tô aqui com esse esposo, ele é meu, o Senhor me deu. Ainda que eu não tô assim, no auge dos meus hormônios, né? Eu estou ministrando esse homem, eu vou aproveitar desse momento. Se deixe ser usada pelo Eterno mesmo. Kelly, meu Senhor vai me usar nisso? Usa! O Senhor vai te usar nisso, minha filha. Deixa Deus te usar. Então vamos lá, rena e nardo. Nardo simboliza a adoração. Na Bíblia, aquela mulher que ungiu os pés do Senhor estava o quê? Adorando, entregando tudo. E durante o ato sexual também, nós precisamos adorar. É uma maneira de adoração ali. Eu não tô falando de adoração como adoração a Deus, tá? Adoração somente ao Senhor teu Deus. Mas é uma maneira de elogio. Quando você se permite estar entregue, totalmente entregue, é uma maneira de elogio ao seu esposo e o seu esposo a você. E que haja entrega de corpo, de alma a esse ato santo do seu matrimônio. Kelly, eu posso usar um óleo de unção para isso? Pode, pode e deve. Em Cristo Jesus, pelo santo nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade de ungir as nossas casas, os nossos corpos, a nossa vida, tudo em nós deve ser santificado ao Senhor. Então você tem autoridade para isso. Não é só hoje o pastor que pode ungir. Hoje você pode ungir. Kelly, eu posso ungir meu esposo que não é cristão? Eu aconselho você se ungir. E aí você dá um abraço de unção nele. Amém? Cálamo perfumado e canela. O cálamo, ele é o símbolo também de libertação. O cálamo, ele é símbolo de libertação nas questões de mentalidade. Então, a unção de cálamo liberta a mentalidade. Se você, por acaso, ficou aprisionado, se o seu esposo, por acaso, está aprisionado na questão sexual, por qualquer motivo que seja, pecado, trauma, dores, cultura, seja o que for, peça, ore ao Senhor, que a unção que liberta a mentalidade, que rasga os véus de Roma, de Grécia, do Egito, sobre a mente. Se você for uma pessoa que, de repente, já se interessou em ler Kama Sutras, né? E essas frequências entraram sobre a sua mente, sobre a mente do seu esposo te procura para ter, de repente, sexo ilícito. O que é sexo ilícito? Sexo anal, porque é sexo esgoto, isso traz sepultura, morte em todas as áreas. Então peça ao Senhor que haja libertação na mente dele, em nome de Jesus. E de repente na sua mente também, né? De repente você também precisa ser ministrado. Então você pode se auto-ministrar, tá? E canela é uma raiz forte. A unção de canela simboliza raízes, firmeza, postura. Significa também a unção familiar. A unção familiar, eu aconselho duas, a mirra e a canela. Porque a canela simboliza
raízes familiares, simboliza essa questão de intimidade. É isso que eu queria falar, tava procurando a palavra. Intimidade. Então, se de repente vocês perderam a conexão, a intimidade, Senhor, que essa unção da canela celestial, de repente você não tem o óleo de unção, você pode, o óleo para unção, você pode invocar do céu. Porque a unção, gente, o óleo de unção eu tenho ali, mas não tá aqui agora. O óleo que a gente usa, esses olhinhos, eu vou falar pra você, ele não faz nada. Kelly, como assim? Ele não faz nada, ele é só uma química, tá? O que faz, na verdade, a oração pela palavra com a fé unido à ativação que o Espírito Santo vai trazer. Quando o Senhor deu as unções, e aqui eu vou dar o código, algumas dessas unções que está falando aqui em Cantares eram usadas para fazer a unção do sacerdote, quando ia ungir o sacerdote. A mirra, o aloés, a canela eram usados na unção sacerdotal. Então, essa unção está no céu. Quem que é o dono da unção? Espírito Santo, porque o Senhor me ungiu, né? Com espírito de sabedoria, com espírito de temor, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para, né? Lá Isaías 60 ou 61, vai falar sobre essa unção. Para que o Senhor ungiu? De onde que vem essa unção? Vem do Senhor, vem do Espírito. Então essa unção está no céu primeiro. Aqui na terra, Deus encontrou elementos que simbolizariam, no caso canela, mirra, simbolizariam essa unção espiritual, essa unção do céu. Eu creio que quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar a mirra do céu, a canela do céu, o aloés do céu. Eu creio em tudo isso, tá? Então, a canela simboliza essa intimidade fortificada, que nunca se quebra, que está sempre firme. Com todas as árvores de incenso, com mirra e aloés. A mirra é unção para libertação, para cura, principalmente cura de alma, e para casamento também. Simboliza casamento também. Principalmente o casamento entre Deus e o homem, porque é a unção sacerdotal. O que você faz quando você se entrega para o ministério? Você se aliança com a obra do Senhor. Você se casa. Você agora pertence a isso. Você pertence ao ministério. Você é integral, separado. Os sacerdotes, quando eram ungidos, eram separados para isso. Eles não poderiam fazer mais nada, só ministrar. Era um casamento. Quando nós nos casamos, nós podemos agora namorar outra pessoa? Não. Nós somos exclusivos do nosso casamento. Amém? E no nosso casamento, qual que é a maior prova de intimidade? A relação sexual. Se você se casa e não tem relação sexual, você não tem intimidade. Não, mas eu conheço meu esposo muito bem. A gente faz sexo uma vez por ano. Minha filha, desculpa, você não tem intimidade. Alguém que se relaciona com Deus uma vez no ano, não tem intimidade com Deus. Alguém que lê a Bíblia uma vez no ano, não conhece o Senhor. Alguém que ora só na hora da necessidade, não conhece o Senhor. Me desculpa. Para ter relacionamento com Deus, você precisa diariamente estar com Ele. Para ter relacionamento com teu esposo, você precisa praticar o ato sexual. Ai, mas dói. Procura um médico. Se trata, se cuida, vai fazer um check-up aí todo poderoso na sua vida. Depois que você eliminar todas as possibilidades físicas, realmente não tem problema nenhum. Onde está o problema? Deve estar lá na alma. E aí você vai tratar na alma. E como é que trata a alma? Bíblia, palavra, oração, busca ao Senhor, arrependimento, mergulhar no amor do Pai, ser curada desses traumas, de tudo que você precisa ser curada. E o meu esposo também precisa ser curado. Se ele ainda não está buscando, você pode buscar por identificação. Como que é buscar por identificação? É assim. Supondo que você identificou que seu esposo sofreu um trauma, de repente ele foi abusado sexualmente, aí hoje na relação sexual você sofre em alguma situação. Como que eu oro por ele por identificação? Senhor, depois que você se apresentar em oração, aí você vai orar por identificação. Senhor, eu estou aqui agora e eu me coloco representando o meu esposo. Diz o nome dele, fulano de tal. Senhor, eu agora oro como se eu fosse meu esposo. Pai, eu sofri um trauma na infância, eu fui desvalorizado pelo meu pai, eu não fui afirmado, eu fui abusado sexualmente, Senhor, eu pequei com pornografia, papapá. Você vai confessar como se você fosse ele, tá? Você pode falar na primeira pessoa, eu, fulano de tal, fiz isso, fiz aquilo, mas eu te peço, Pai, me visita com cura, com libertação, trata a minha alma, me ajuda, eu preciso sair disso, tal. Quer? Ele vai ficar liberto na mesma hora? Não.
Mas essas orações são incensos diante do Pai. O Pai vai pegar isso e vai começar a ativá-lo para que ele busque agora por isso. Uma hora o Senhor vai despertá-lo e ele vai começar a buscar desse jeito que você estava buscando, entendeu? É como se você, você está trazendo à existência algo através da oração, até que aquilo se torne real. Vamos mais pra frente aqui em Cantares. Tô te falando Cantares 4, a partir do 5, já é um código para você orar. Tá joia? Depois você pode buscar mais versículos ainda. Não se limite, a Bíblia aqui é rica. Aí vai falar assim, você é uma fonte de jardim, versículo 15. Você é uma fonte de jardim, Gente, desculpa, é capítulo 4, versículo a partir do 13, tá? Versículo 15. Você é uma fonte de jardim, um poço de água fresca que desce dos montes do Líbano. Aí a amada, agora aqui é a fala da amada. Ali foi a fala do amado para a sua noiva, tá? Então aqui já é um código, né? Senhor, olha, que em mim ele encontre cura para a alma dele, tranquilidade, que em mim ele encontre um refúgio, Senhor, que em mim ele encontre essa alegria, esse prazer, sabe, que eu seja assim pro meu esposo. Aí aqui a amada vai falar pro seu amado, desperte vento norte, levante vento sul. E aqui tem um código poderoso. Para quem nunca viu, nunca estudou, os ventos, a Bíblia diz que os ventos são ministros do Senhor. Como assim, Kelly? Os ventos, eles ministram vontade do Pai. O vento norte fala sobre trazer algo desconhecido, como se fosse um renovo mesmo, algo que você nunca viveu. Então aqui lá vai um código. De repente você nunca teve prazer sexual, de repente seu esposo nunca teve, não sei. Mas seja o que for, qual aspecto da vida sexual que vocês estejam, Deus pode trazer um renovo, algo desconhecido que vocês nunca viveram. Levante, desperte vento norte. Senhor, sopra esse vento de renovo. Olha aqui o código de para orar. Sobre o meu corpo físico, de repente você teve problemas, né? De glândulas, tireoide, de repente a hipófise, né? Não sei quantas aí glândulas de repente foram afetadas, corrompidas pelo pecado, corrompidas com a saúde, códigos que foram implantados em você através de tudo isso que eu falei, né? Das investidas malignas de filmes, de novela, de não sei o que, mudou tudo. Senhor, limpa os códigos do meu corpo, para que o sexo que o Senhor colocou em mim, a libido, tudo seja santificado, restaurado conforme os teus desenhos originais. Traz vento norte, renovo do Senhor. Levante-se vento sul. Vento sul fala sobre a primavera. Quando o vento sul sopra, é quando começam a nascer as flores, né? E as flores é também um símbolo de uma energia dessa árvore. E como é bonito ver flor, né? Como é agradável o cheiro, a flor. A flor fala o que pra você? Pra mim a flor fala, olha, vou até mostrar aqui as minhas florzinhas. Ah, não dá pra mostrar. Não dá pra virar a coisa aqui. Tá vendo? Eu tenho uma florzinha. Essa aqui é artificial, tá, gente? Porque eu nunca consegui cuidar de planta, as minhas sempre morrem. A única planta que sobreviveu, eu tô achando até um mistério de Jeová. É essa daqui, ó. A gente vai envelhecendo, ao invés de mostrar outras coisas, a gente vai mostrar a planta agora, diante do vídeo. Misericórdia, Senhor. Sinal de que nós estamos envelhecendo. Mas foi a única planta da minha vida que sobreviveu. A Glaucia é minha amiga há 900 anos e ela tá de prova. Eu consegui matar um cacto, uma suculenta. Aí quando eu vi que já tava no fim, que não tinha mais o que, ela tava morrendo mesmo, eu chamei a Glaucia, vem cá, cuida do meu cacto, o cacto tá lá, cresceu, quase virou uma árvore, de tão grande que tá na mão da Glaucia, mas na minha tava morrendo. E essas aqui estão sobrevivendo, glória a Deus, aleluia. Então o vento sul, ele traz essa coisa de flor. E quando você pensa em flor, o que você pensa? Você não pensa em algo agradável? Eu até penso aí, vou falar assim, ó, a romântica que não mora em mim, que mora em mim talvez, não sei se eu sou romântica, mas a romântica que talvez habita em mim já pensa num romance, né? Naquela coisa de presente, de coisa maravilhosa. E eu creio que Deus pode trazer isso ainda. Seja quanto tempo for que você está de casado, meu filho, minha filha. Uma coisa eu sei, a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar porque não é fácil, tá? Não tô aqui floreando nada. A gente tem que se esforçar um bocadinho porque a luta contra essa área da nossa vida, que para quebrar a intimidade e fazer com que os homens fiquem expostos a todo tipo de ataque na área sexual é muito grande.
é muito grande. Então eu te convido a orar mesmo. Ora com a autoridade do Senhor que Deus te deu. Dá uma de doida dentro de casa, minha filha, quando ele não tiver. Se você não tiver óleo de unção, não sei, azeite não dá pra poder ungir os lençóis que senão mancha, né? Mas pega água, não sei. Mas se você puder pegar lá, ó, azeite, consagra sua mão ao Senhor. Fala, Senhor, ativa aqui a tua unção. Senhor, aquelas unções que tá lá em Cantares. Pai, em nome de Jesus, eu não sei que situação você passa. Se seu esposo, de repente, tem algum vício, seu esposo não dá, né, não tá te procurando, seu esposo, não sei. Você também não tá muito afim. Não sei. Mas eu tô aqui falando pra você que seja qual for a situação que você estiver vivendo. Ora, declara a palavra, se puder até unge e ministra. Que aquilo que o Senhor nos deu lá no princípio no Éden, aquele presente que foi os desenhos originais a respeito do sexo, sejam realizados aqui sobre a nossa vida. E para você que não tá com o esposinho em casa, que se guarde no Senhor. Viva a santidade do Senhor. O que é viver a santidade? É se deleitar no Senhor. No tempo certo Deus vai trazer, no tempo certo Deus vai agir, no tempo certo, tá? Tanto para as solteiras, como para as que estão viúvas, como para as que estão aguardando a volta dos seus esposos, a ordem é a mesma. Deleita-te no Senhor. Se regozija nele, se guarda. Seu corpo é templo do Senhor. Precisa ser conservado, precisa ser cuidado, precisa ser santificado sempre no Senhor, tá? Não abra essa porta, não. Não desperte o amor até que ele o queira. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos depois. Vou deixar depois o link lá no vídeo, não, no grupo para vocês, tá? Deus abençoe.